Nós estamos recebendo aqui no SBT Noticidade o delegado de Polícia Civil de Campo Verde, doutor Felipe Pinho, que fala com a gente sobre os números de casos de estelionato que vem crescendo também em Campo Verde. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor falasse primeiramente para os nossos telespectadores, explicasse o que é o crime de estelionato. Beto, obrigado pelo convite. Queria dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição para poder estar aqui prestando esses esclarecimentos e auxiliando a população para que ela não caia mais em golpes, ou que reduza, pelo menos, né, a quantidade de números. O crime de estelionato, ele é um crime que ocorre quando uma pessoa engana a outra para que ela entregue para ele um bem, ela usa um falso, um engodo, qualquer tipo de ludibriação, para que essa pessoa entregue para ele um bem, um valor, e essa pessoa que enganou logre êxito, logre na arrecadação desse bem ou desse valor. Pode ser tanto um bem, como pode ser também dinheiro. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as penas previstas para um estelionatário. Bom, o Código Penal prevê pena de 1 a 4 anos para o estelionatário. Infelizmente, ou felizmente, não sei, nosso legislador deixou esse crime como um crime de representação, ou seja, ação penal condicionada. Isso quer dizer que a vítima, além de registrar o boletim de ocorrência, ela precisa registrar um termo de representação. Doutor, como que o cidadão deve se comportar para não cair em golpes, porque está esparramado tanto por telefone, por rede social, WhatsApp, no Facebook, Instagram, golpes, os criminosos têm aí uma gama de oportunidades de aplicar o golpe. O cidadão tem que estar precavido. O que ele deve fazer para não cair em golpe? A primeira coisa é conhecer o golpe. Conhecer o golpe. Os golpes, eles são diversos. Temos o golpe do intermediário de vendas, que hoje é o mais comum. Antigamente era chamado de golpe do veículo, do falso vendedor de veículo. Foi chamado já também de golpe da OLX. Nós temos também o golpe do clone de WhatsApp, onde normalmente se pede dinheiro para um parente. Temos o golpe do parente que está viajando e estoura o pneu. Temos o golpe do falso boleto. Temos inúmeros outros. Temos o golpe do sequestro de WhatsApp, que parece muito do clone de WhatsApp, mas não se confunde. Enfim, temos inúmeros outros golpes. O senhor citou aí há pouco o golpe do boleto, que inclusive a nossa reportagem preparou uma matéria a esse respeito. Eu gostaria de chamar na tela, por gentileza. Põe na tela. Nós recebemos informação de associados nossos e ele disse que chegou para eles um boleto em nome do SEMP, né? Uma cobrança mensal. E ele não conseguiu efetuar o pagamento devido à falha no código de barras. Então, nós postamos informações sobre o assunto, temos inclusive uma matéria explicativa falando sobre os falsos boletos que podem estar circulando na cidade. Outros associados nossos disseram que estão recebendo vários boletos falsos. Então, assim, o SEMP criou um alerta para os associados, né? Nosso mercado não ser atingido com essa fraude que está aí na cidade. E como não cair nesse golpe? Nós publicamos nas redes sociais do SEMP uma entrevista bastante explicativa com o gerente do banco e está bem detalhado ali. Então, inclusive, nós pedimos para que vocês estivessem conosco justamente por isso, né? É um favorecimento aos nossos associados, que é só eles interagirem conosco, entrarem nas redes sociais. O vídeo está bastante explicativo. Ele ensina, inclusive, sobre como fazer a leitura para saber se o boleto é verdadeiro ou não. E ali eu acredito que a gente vai conseguir sanar esse problema hoje no nosso mercado. Eu gostaria de deixar a mensagem para os empresários que se aproximem da associação e da CDL, porque é apenas aqui que a gente vai ter, né, informações fidedignas. Qualquer dúvida, chegou um boleto esquisito, recebeu alguma ligação dizendo que você, né, para fazer um acordo sobre algum débito, desconfie, entre em contato com a empresa pelo telefone oficial dessa empresa e principalmente esteja, né, muito próximo da SEMP, porque é só aqui que vocês vão ter certeza de que vocês estão pagando a coisa certa.
Doutor, nós podemos acompanhar aí que as instituições também têm se mobilizado, né, para amparar, de certa forma, os seus associados para não caírem em golpe. E a polícia também atenta. Apesar desse universo digital, doutor, que tem acontecido, tem mudado também as práticas de crime de estelionato? Exatamente. A gente tem notado que o crime de estelionato ele ampliou muito depois que começou a ser utilizadas as formas de pagamento instantânea, como o Pix. O que ocorre? Como o Pix ele agilizou as formas de pagamento, dificultou a própria investigação do crime de estelionato. Se antes o crime de estelionato dependia de apenas uma conta bancária para ser realizado, hoje ele consegue ser realizado com 4, 5, 6 contas bancárias. E cada conta bancária exige, pela nossa lei, uma quebra de sigilo bancário, que leva no mínimo aí 4 meses, nós falando do tempo médio. Então, assim, por causa disso, por causa dessa demora no sistema bancário em enviar informações, por causa da facilidade de se realizar o pagamento e a dificuldade de se receber esse dinheiro de volta, os golpes se alastraram nesses últimos dias. Doutor, devido à pena, de repente, ser pouca, seria por isso, talvez, o aumento de números nos golpes de estelionato que está acontecendo por todo o Brasil e em Campo Verde aqui não é diferente? Eu creio que nem tanto a pena ser pequena. A pena é uma pena razoável, tanto que é a mesma pena do crime de furto, por exemplo. Mas a questão se encontra hoje, principalmente na forma com que nós temos para poder investigar. A investigação ela fica bastante amarrada, de modo que hoje é mais fácil a pessoa recuperar o dinheiro dela por conta de um advogado particular do que pela própria polícia. Então a polícia busca fazer esse trabalho de conscientizar para que não caiam nos golpes mais. Se a população não cair no golpe, vai ser muito melhor do que ela tentar recuperar depois, né? Muito bem. Doutor, dentre as artimanhas que os criminosos aprontam, tem o tal da namorada do exterior, porque o criminoso, eu acredito que ele acorda já na intenção, quando amanhece o dia, ele já põe na cabeça, hoje eu tenho que passar a perna em alguém. Hoje eu tenho que fazer o mal a alguém. E um desses golpes é o tal da namorada do exterior. Eu gostaria que o senhor acompanhasse com a gente também aqui a reportagem produzida pelo Paulo Pietro. Põe aí na tela. E ainda, pessoal, tem outros golpes que mexem tanto com o coração quanto com a confiança das pessoas e fazem muitas vítimas na internet. É o caso, por exemplo, desse golpe aqui que vocês estão vendo. Uma pessoa geralmente estrangeira te aborda em uma conversa em aplicativos de redes sociais, nesse caso aqui o Facebook, onde acontece a maioria dos casos. Nesse caso essa mulher se chama Shabá, ela conversa a primeira vez com você em inglês, depois ela traduz a conversa. Obrigado, querido, por aceitar meu pedido, espero que você esteja bem. É uma conversa comprida, ela diz que está no Afeganistão, que é um soldado dos Estados Unidos da América, e que está ali em uma missão secreta. Inclusive ela não pode dar detalhes, é justamente para você não ficar perguntando e ficar envolvido nessa história dela. Depois ela vem com algumas outras conversas, dizendo que todas as noites a alma sai do corpo para ver como você está, alguma coisa nesse sentido. Dessa forma vai ganhando a sua confiança e você vai conversando. Inclusive teve uma vítima aqui de Campo Verde, pessoal, e depois de toda essa conversa aqui que ela vai tendo, ela disse que ela não pode sair de lá e que ela tem bens e que ela quer fugir dessa situação, porque ela é um soldado e vai ser desertada, alguma coisa nesse sentido, tanto para homens quanto para mulheres, viu? Essa situação existe com os dois, tanto um homem se passando por um soldado, como uma mulher também se passando por um soldado, um oficial do exército, ou alguma coisa nesse sentido de outros países. Ela disse que tem bens para ser retirados, só que para isso ela precisa pagar esse transporte, no momento ela não tem o dinheiro para dispor. E geralmente são milhões, é coisa que realmente chama atenção. Além de ser uma mulher aparentemente muito bonita, acaba chamando a atenção de alguns homens e as pessoas envolvidas na conversa não pensam, né, que pode ser mentira. Neste caso que aconteceu aqui no município de Campo Verde, por exemplo, depois de bater bastante papo, como vocês estão vendo aqui, a conversa é comprida, inclusive manda fotos, manda emojis, enfim. A pessoa pediu 5 mil para ela. Ela depositou esses 5 mil e depois ela falou assim, não, mas não era 5 mil reais, era 5 mil dólares. E mesmo assim, confiando na conversa, o cidadão depositou cerca de quase 30 mil reais, acabou perdendo tudo. Infelizmente, esse dinheiro não tem como saber para onde vai. Ela escreve geralmente com a ajuda de tradutor, só que a pessoa não é de fora do país.
e sim é do Brasil. Se trata de um golpe, pessoal. É mais um golpe que está acontecendo aqui no município de Campo Verde e em todo o Brasil. O doutor delegado pode dar mais detalhes sobre isso também, né, doutor? Tem golpes vários que estão acontecendo na internet aqui, inclusive outros também de extorsão, envolvendo menores de idade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também aqui no SBT Noticidade, aproveitando a sua presença. Pois não, doutor. É desse jeito mesmo, Paulo. Esses golpes, existem alguns golpes que envolvem normalmente vendas. Esses golpes que você falou aí, eles envolvem sentimento. Qual que é a ideia do estelionatário? É mexer com o coração da vítima. A partir do momento que ele mexe com o coração da vítima, ele consegue ali tomar dinheiro dela. Esse falso general ou falso oficial do exército americano é um golpe bastante antigo. Ele antigamente era feito por e-mail, já chegou a ser feito até por carta quando não existia internet. Esse golpe é muito antigo mesmo. As pessoas se comunicavam por carta e as pessoas mandavam dinheiro pelos correios. Então, assim, o que tem que ser alertado? Toda pessoa que ela é uma pessoa pública, ela tem um histórico registrado na internet. Então, essa Xabá, por exemplo, né? Ela teria um histórico prévio na internet, como se você pesquisar o nome dela, o nome completo, você iria encontrar alguma coisa sobre ela. E iria encontrando alguma coisa sobre ela, talvez você conseguisse já sacar que é uma pessoa falsa. Outra coisa, pessoas estrangeiras não costumam pedir ajuda em forma de dinheiro, elas têm instituições que fazem isso por elas. Então, por exemplo, uma pessoa que está aí passando por uma situação de exílio, né? Ela pode pedir através das fundações da ONU e de outros entes internacionais para que seja auxiliada ela. E assim ela consiga escapar dessas situações de, por exemplo, ser um preso político ou algo do tipo. Não vai ser o seu dinheiro, infelizmente, diretamente para ela que vai conseguir ajudá-la. Mas há instituições que fazem isso. A verdade é que, novamente, ressaltamos, os criminosos, eles atuam de uma forma ímpar para tentar dar o golpe. Eles maquiam, eles passam o batom, eles fazem as luzes, pinta beiço e faz de tudo para levar o seu. Acontece também, não é só no caso de romance não, doutor. Um dos nossos queridos amigos aqui, colaborador da TV Real, esses dias, essa semana agora, estava sentado editando matéria na correria. Ele precisava almoçar. E ele viu um anúncio de umas marmitas, mas a coisa mais linda, um churrasco, coisa perfeita. Foto de revista de uma marmita. Rapidamente ele efetuou o Pix. Se não ele tem outro dinheiro para almoçar. Estava com fome até agora, esperando essa marmita que não chegou. Essa prática de maquiar, de fazer a coisa bonita e oferecer, isso é normal no mundo do estelionato, né, doutor? É corriqueiro. E assim, ele na verdade ainda teve sorte que foi algo de valor pequeno, né? Porque normalmente é algo de muito valor. Eles normalmente não mexem com valores pequenos. Mas às vezes, né, na sanha, né, na vontade de tomar dinheiro, eles pegam e trabalham até com pequenos valores. É aquilo que você falou. O criminoso, ele acorda de manhã pensando em como ele vai dar um golpe a alguém. E na maioria dos casos, ele, na verdade, dormiu lá na cadeia já pensando em como ele ia dar esse golpe a alguém no outro dia. Doutor, é interessante colocar também que a polícia não está para brincadeira. Também tem procurado aí colocar atrás das grades pessoas que praticam estelionato em todo o Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor falasse para a nossa população quais são as ações que a polícia está fazendo para combater essa prática criminosa, mesmo com essa dificuldade nessa prática criminosa acontecendo no cenário virtual. Hoje a polícia ela tem um papel informativo quando nesses pequenos golpes, né? E nos golpes maiores a gente tem um sistema de bloqueio que funciona de uma maneira muito rudimentar ainda, infelizmente, mas ele consegue fazer o bloqueio se a vítima perceber muito rapidamente que ela foi vítima de golpe. Então, se você foi vítima de golpe um valor assim acentuado, porque o Banco Central não aceita bloqueio de pequenos valores, e foi vítima de um golpe de um valor acentuado, aí vamos dizer acima de 5, 6 mil reais, e você perceber isso nos primeiros minutos logo após ter feito a transferência, você pode procurar a polícia. Lá na polícia nós vamos fazer um procedimento direto no Banco Central. Esse procedimento, ele vai tentar bloquear esse valor na conta. Não é garantido que vai bloquear esse valor, porque ainda está em fase de testes pelo próprio Banco Central.
Mas se for uma conta nova, principalmente se for uma conta já conhecida, que já tenha um histórico de estelionato, provavelmente vai conseguir bloquear esse valor vai ficar bloqueado por no mínimo 72 horas, e aí você, com o seu advogado ou com a Defensoria Pública, vai poder tentar fazer a restituição desses valores no juiz competente. Muito bem. Doutor, nós deixamos o espaço aberto para suas considerações finais. Fique à vontade, trazendo aí uma mensagem ao nosso querido telespectador. Claro. Pessoal, se atentar principalmente às compras nos sites de Facebook, OLX, WhatsApp e Instagram. As pessoas clonam o WhatsApp das pessoas, clonam o Instagram das pessoas e oferecem produtos a preços baratos. Não é aquela pessoa que está oferecendo, é um falsário se passando por ela. Além disso, no Facebook, se alguém falar para você, ou na OLX, se alguém falar para você bem assim, preste atenção nisso. Não fala para ele por quanto eu estou te vendendo, para o dono da mercadoria. Não fala para ele por quanto eu estou te vendendo, porque eu estou te passando um desconto. Normalmente, isso é golpe. Se não for um corretor de valores, um corretor que trabalha apenas com aquilo, normalmente é golpe. Muito bem, doutor, agradecemos a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa, mantendo os nossos telespectadores bem informados para se afugentar da aparência do mal, do golpe que está todo dia batendo a porta da casa do cidadão ou chamando ele para perder dinheiro no celular, na palma da mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar nós estamos à disposição aqui da população para prestar esclarecimentos aqui na TV e na Delegacia de Polícia também.